A figura poderosa e amorosa da grande mãe, ela está ressurgindo nesse momento crítico do nosso planeta. Mesmo que a gente não cite isso, não fale isso. E por que isso está ressurgindo? Para nos ajudar a encontrar os meios que possam restaurar o nosso planeta Terra e que restabeleça um equilíbrio natural, humano e planetário. Ou será que na crise que nós estamos vivendo hoje, o que a gente está vivenciando hoje, não coloca pelo menos um pontinho de interrogação de que é necessário restabelecer esse equilíbrio natural, esse equilíbrio humano, esse equilíbrio planetário. Então, eu vou compartilhar com vocês algo muito precioso, um instrumento que já foi transmitido a mais de 1.000 mulheres pelo mundo. A primeira formação que eu dei da mandala astrológica da deusa, sem ser online, aconteceu em Portugal, há alguns anos atrás. A gente uniu quase 60 mulheres no Algarve, em Portugal, foi muito bonito. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo aqui, né, essa mandala com vocês. Eu vou trazer aqui uma frase que eu gosto muito, da Dion Fortune, e que ela foi a inspiradora hoje desse conteúdo que eu quero trazer para vocês, tá bom? Essa frase, ela fala um pouquinho do meu lema, daquilo que eu acredito como mulher, como ser humano, e que é assim. Abre aspas. E a ti, que buscas me conhecer, eu digo, tua busca, teu anseio, de nada te servirão, sem o conhecimento do mistério de que, se aquilo que procuras não encontrar dentro de ti mesmo, jamais o encontrarás fora de ti. Pois vê, sempre estive contigo, desde o começo. Eu sou aquilo que alcança além do desejo. Fecha aspas. Dion Fortune. É uma fala dela que eu gosto bastante e que fala o seguinte: a astrologia está disponível para todos nós. Os arquétipos, as deusas, está disponível para todos nós. Então, o que eu criei, na realidade, foi um método e um material maravilhoso para você acessar esses conteúdos. Nós, mulheres, temos vários papéis importantes. Nós somos filhas, mães, mulheres e, por que não, deusas? Em cada um dos papéis que a gente desempenha, a gente deixa vir à tona um arquétipo. Seja o arquétipo de filha, seja o arquétipo de mãe, o arquétipo de heroína, o arquétipo de curadora, enfim. As deusas também são mães, são filhas, são curadoras, são mulheres. Portanto, nas nossas jornadas triplas, né, ou tripla, nós somos, sim, deusas. E aqui eu vou falar um pouquinho da minha jornada, né? Eu cresci e estou crescendo internamente nesse meu processo de individuação, e eu participei de diversos grupos de estudo, né? De cursos, de trabalhos relacionados ao meu crescimento espiritual. E nessa busca, eu me deparei com muitas religiões ou propostas filosóficas, sistemas mágicos, que vieram de vários pontos do planeta Terra. Eu estudei bastante, ainda estudo, a velha religião, o religar da deusa, o paganismo, a bruxaria, o xamanismo, as danças sagradas e práticas
ligadas ao reencontro com a natureza, tá? E nessas minhas leituras, né, direcionadas ao autoconhecimento, que começaram muito cedo, lá com os meus 17, 16, 18 anos, um dos primeiros livros que me marcou muito foi O Jardim Sagrado, né, de Sherry Ruth Anderson e da Patrícia Hopkins. É um livro maravilhoso, quem não tem, vale a pena adquirir. E de lá para cá eu venho nessa jornada mítica. Vocês vão entender o porquê que eu estou contando um pouquinho dessa história, porque essa história tem a ver com aonde e por que eu construí a mandala astrológica da deusa. Da onde surgiu, senão não vai fazer sentido nenhum, tá? E dentro dessa jornada mítica, né, que é fruto desse caminho sagrado, dessa jornada da heroína, eu também passei por muitas formações e, obviamente, né, como tudo que nos toca, uma mudança interior, luz e sombra, sempre vieram e estão vindo à tona em busca do quê? De uma cura, de um equilíbrio e de uma reverência aos processos internos do meu próprio ser, aquilo que Jung chama de processo de individuação. E eu vejo o processo terapêutico como uma jornada bela, extrema e bilateral, tá? Então, quando a gente utiliza para acessar a nossa psique mais profunda, os sonhos, a simbologia mítica, as criações artísticas, a gente consegue acessar esse conteúdo, essa potência latente, com muito mais facilidade. E eu sempre busquei aprofundar o meu trabalho com técnicas terapêuticas que muitas vezes não são aprovadas dentro do Conselho Regional de Psicologia, né, do CRP, mas que fazem sentido para o meu trabalho, né, assim como as constelações familiares, a música, esse conhecimento, ele acabou me auxiliando a compreender melhor os símbolos da psique de quem busca um círculo de mulheres, uma formação, um processo psicoterapêutico. Para quem já me conhece, sabe que a minha abordagem terapêutica, ela é baseada na visão analítica, né, cunhada por Jung, e o foco principal são os aspectos inconscientes da personalidade, para trazer isso à consciência, para a gente alcançar aquilo que Jung chamou de processo de individuação. A mandala astrológica da deusa, aqui tem uma, que é a mandala que eu fiz o ano passado, tá? Ela nasceu dessa busca. E hoje eu considero, literalmente, se eu fosse gravar uma aula nova para mandala astrológica da deusa, eu confesso que, na realidade, o que eu criei é uma metodologia. Por que uma metodologia? Porque essa mandala astrológica não é uma criação minha. Essa arte é uma criação. Mas a mandala não é uma criação minha, ela já existe. A astrologia não é uma criação da Soraya. Quantos estudos científicos a gente tem, holísticos em cima da astrologia? E os arquétipos também não. Portanto, o que é a mandala astrológica da deusa? A mandala astrológica da deusa é um método que se transformou à medida da sua própria utilização. Ele é um instrumento terapêutico que eu idealizei em 2012, que nasceu do meu estudo e aprofundamento em algumas abordagens que eu já trabalhava, já pesquisava. A mandala, ela é um instrumento genuíno de autoconhecimento, de aconselhamento, de orientação, de investigação, de empoderamento e aquilo que eu amo fazer, de arte e terapia. Tá? É um instrumento riquíssimo para você usar, não só no seu círculo de mulheres,
mas no seu próprio processo de individuação. Ela não é só para mulheres, mas ela é para o feminino de todos nós. O que eu agrupei para utilizar como fio condutor da leitura e da interpretação dessa mandala aqui, que pode te ajudar agora, se você quiser construir a sua. Vamos lá. A astrologia. Deixa eu voltar para a psicologia. Primeiro, a psicologia analítica. Então, os conceitos de arquétipo, de inconsciente coletivo e de sincronicidade. Lembrando que eu selecionei para essa mandala 21 deusas, tá? 21 não é correto, 21 deusas. Segundo, a astrologia, sendo que eu utilizo uma mandala fixa, tá? Quem rege Áries, Marte, o que isso significa dentro de uma mandala astrológica? Os elementos, lembrando que cada signo é regido ou pelo fogo, ou pela terra, ou pelo ar, ou pela água, tá? E as casas, que são cardinais, fixas e mutáveis. Esse encontro aqui não é um encontro ou uma aula de astrologia. Terceiro aspecto que eu trouxe, né, para elaborar essa metodologia da mandala astrológica da deusa, a mitologia. E o quarto aspecto são esses anos de experiência que eu tenho na leitura dos oráculos terapêuticos e no uso dos oráculos terapêuticos. Lembrando que, isso é muito importante, o oráculo, ele é por si só, ele é um valioso instrumento terapêutico de avaliação psíquica, mental, espiritual e física. E ele ajuda, sim, nós, seres humanos, a nos conhecer, a nos transformar, e ele proporciona um maior equilíbrio interior e relações mais harmoniosas do ser humano consigo mesmo e com o mundo. Então, lembrando que o oráculo, ou as deusas, né, trazendo como oráculo, carrega uma imagem arquetípica, unida a símbolos capazes de informar sobre questões adormecidas no nosso inconsciente. E esse poder, esse significado, nem sempre é claro para o nosso consciente. Então, a gente precisa trazer à tona para poder trazer um significado a esse símbolo. Agora, por que eu uso nessa mandala astrológica das deusas esse símbolo, né, que são as deusas? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para chegar, então, e orientar vocês a como tirar essa mandala, a como pegar hoje e fazer a sua mandala do teu ano novo astrológico, tendo uma deusa madrinha no centro e 12 deusas aliadas. E ainda no perfil que eu, né, na metodologia que eu criei, uma deusa relacionada a cada elemento, e aí, então, 4 deusas para aspectos que você quer sistemicamente resolver na sua vida, tá? Isso é uma metodologia. Vamos lembrar que, quando a gente fala de deusas, eu acredito que é essencial a gente lembrar que há mais de 20 mil anos atrás, predominavam comunidades matriciais, onde as pessoas tinham um profundo contato, isso é história, gente, tá? Com a natureza. Os grupos eram regidos pela cooperação e havia um culto. Quem quer se aprofundar, leia um pouco Marija Gimbutas, né? Essa grande arqueóloga. Havia um culto à deusa mãe, reverenciando o feminino como algo sagrado. E aí, eu não vou dar uma aula também sobre esse conteúdo todo, mas acho importantíssimo falar a respeito, porque faz parte da escolha da mandala. Com o advento da civilização e a introdução da chegada de um sistema patriarcal, esse estilo de vida, né, das sociedades matrícias, né, ele começa a ser o quê? Dessacralizado.
E ocorre, então, o quê? O que a gente tem até hoje, uma supervalorização do intelecto e do pensamento lógico racional, em detrimento do corpo, dos instintos e das emoções. Então, o poder predomina sobre a terra, conhecida como Gaia, Géia, Pachamama, sobre o feminino, e valoriza-se muito mais a competitividade e o autoritarismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí vocês vão entender o para que esse instrumento é tão importante e necessário hoje dentro dos círculos de mulheres, dentro do nosso trabalho com o equilíbrio do feminino e masculino, tá? Esse sistema que a gente está ainda inserido, né, sistemicamente, já falei sobre isso em outras lives, é real, é visível. Porém, a gente está vendo muitas transformações, tanto no nível social, como cultural, como econômico. Então, é visível, é só vocês observarem o crescimento dos movimentos ecológicos, dos movimentos feministas, o ressurgimento, né, das novas irmandades femininas, dos círculos femininos, dos círculos masculinos, tem muitos movimentos de círculos masculinos, de círculos mistos, de círculos não gêneros, tá? Então, esse é um movimento revolucionário e evolucionário de resgate do sagrado feminino e de novas práticas religiosas, e quando eu estou falando religiosa, eu não estou falando necessariamente de religião, mas algo que nos religa, né? A gente pode citar aqui esse trabalho com os cursos e formações baseados no neopaganismo, né, que busca essa inspiração em antigas religiões e no culto a deusa mãe. A gente ainda tem um crescimento muito grande de movimentos de reflexão e retorno da espiritualidade da terra, de herbanário, de partos, né, mais humanizados, isso é fato, tá? E um ressurgimento muito importante de equilíbrio das polaridades que todos nós temos, masculina e feminina. Enfim, né, movimentos que apontam um renascimento da consciência do equilíbrio entre as polaridades yin e yang, feminino e masculino, e o conceito que Jung traz de ânima e ânimos, né? Eu, mulher, tenho um ânimos externo, o homem tem uma ânima, né? E isso fala muito, mas também não é o que a gente vai falar hoje. Eu vou chegar aqui, tá, gente? Eu tô falando sobre esse conteúdo, tá? Então, no âmbito pessoal, a gente observa hoje, e por isso que essa mandala, a mandala astrológica da deusa, é um instrumento riquíssimo. Eu tenho milhares, literalmente, alunos que estão criando cursos com essa mandala. Estão criando novas formas de trabalhar com ela. Por quê? Tem um redespertar desse princípio feminino. E aqui é importante lembrar, de novo, eu falo sempre isso nas lives, que princípio feminino não é exclusivamente apontar para as mulheres. Feminino não como categoria gênero, mas como princípios vivos, presentes na natureza, presentes na sacralidade da terra, regendo o quê? A receptividade, a sensibilidade, a intuição, a emoção e o servir. Tá? A figura poderosa e amorosa da grande mãe, ela está ressurgindo nesse momento crítico do nosso planeta. Mesmo que a gente não cite isso, não fale isso. E por que isso está ressurgindo? Para nos ajudar a encontrar os meios que possam restaurar o nosso planeta Terra e que restabeleça um equilíbrio natural, humano e planetário. Ou será que, na crise que nós estamos vivendo hoje, o que a gente está vivenciando hoje, não coloca pelo menos um pontinho de interrogação de que é necessário restabelecer esse equilíbrio natural, esse equilíbrio humano, esse equilíbrio planetário. Então, quando a gente fala sobre deusas, a gente está falando sobre resgatar em nós
referências desse princípio que por tanto tempo ficou adormecido no inconsciente de cada mulher e no inconsciente coletivo universal, tá? Isso é muito importante. Então, numa visão psicológica, nós vivenciamos o feminino em dois campos de influência, interna e externa. A interna, através dos arquétipos divinos que traduzem a nossa essência. O externo, pelos estereótipos culturais e sociais, ou melhor, aquilo que a gente aprende a ser. Então, essas duas vertentes fazem parte integral do ser humano. Através das deusas mitológicas, a gente sente a presença e, através do autoconhecimento, a gente pode identificá-las, usufruindo dessas forças. Então, quando nós sabemos quais deusas dominam o nosso íntimo, ou a gente nomeia algumas deusas para trabalharem, né, num ciclo lunar, né, ou lunar e solar, porque a mandala a gente trabalha com a força do sol, regendo Áries, regendo Touro, regendo Gêmeos, e com a força lunar do feminino, porque a gente faz a mandala no sentido anti-horário. Tá? Então, a gente entra nesse tempo Kairos, né? E a gente entra no tempo linear, tá? Cronológico. Então, qual a relação, né, da mandala astrológica da deusa e o círculo de mulheres? Eu vejo que esse instrumento, quando ele é usado dentro de um círculo de mulheres, ele é fantástico, porque ele traz um reconhecimento dessas forças arquetípicas. Lembrando que arquétipo, segundo Jung, referem-se às imagens simbólicas que estão gravadas no inconsciente, no imaginário coletivo, e que se expressam através dos nossos instintos, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. Então, pode-se dizer que os arquétipos, eles estão gravados na alma da humanidade, numa repetição de geração a geração. A Jennifer e o Roger Vogler, no seu livro, que eu sou apaixonada, que inclusive é base de um dos meus trabalhos, ou de todos os meus trabalhos, melhor por dizer, A Deusa Interior, eles descrevem psicologicamente a deusa como um tipo complexo da personalidade feminina, um arquétipo que intuitivamente reconhecemos em nós, nas mulheres, à nossa volta e também nas imagens e nos ícones presentes nas novelas, nos contos de fadas, nas histórias, no cinema. Então, o conhecimento e o encontro com os arquétipos das deusas, do seu mito, da sua luz, da sua sombra, ânima e ânimos, dentro de um círculo de mulheres, nos faz ir ao encontro da nossa totalidade. Porque interpretar uma mulher a partir das deusas nos permite ter uma visão ampla do complexo universo feminino. Complexo pelo fato de uma mesma mulher poder personificar arquétipos de várias deusas ao mesmo tempo, ou ainda poder mudá-lo dependendo da fase da sua vida. Então, na minha experiência como psicoterapeuta, como guardiã de círculo de mulheres, o maior desejo do feminino é se curar das feridas da sua alma. E que feridas são essas, né? As feridas que vivem através da sua jornada pessoal, da jornada das suas ancestrais, que estão guardadas no seu inconsciente individual e no inconsciente coletivo das mulheres. Então, o feminino, né, a mulher, ela quer resgatar a sua feminilidade, sem perder o poder e a capacidade daquilo que a gente já conquistou, né, nesses anos todos de luta, e que a gente ainda está tendo muita luta. Então, nós queremos resgatar a nossa essência, que de alguma maneira foi danificada pelas máscaras que a gente tem que usar nessa sociedade que exige
da gente, que traz tantas crenças e tantos estereótipos a respeito do feminino, tá? Então, nós queremos o que todo mundo quer, amar e sermos amadas, sendo quem a gente é, tendo a nossa independência, tendo a nossa vulnerabilidade. A gente quer viver um relacionamento equilibrado. A gente está em busca, sim, de fortalecer esse sentimento de felicidade, de ressignificar a nossa relação com as nossas crenças, com os nossos preconceitos, né? De ressignificar a nossa relação com esses padrões. E esse instrumento, usado dentro de uma roda, dentro de uma formação, dentro de um círculo de mulheres, é maravilhoso, porque como deusa, já que eu trabalho com o arquétipo das deusas, eu quero exprimir a descrição psicológica de um tipo complexo de personalidade feminina que a gente reconhece intuitivamente mesmo, em nós e nas mulheres à nossa volta, e também nas imagens, nos ícones, né, que estão na nossa cultura. Então, uma deusa é, portanto, a forma que um arquétipo feminino pode assumir no contexto de uma narrativa ou epopeia mitológica. Estão entendendo isso? Está claro isso para vocês? Mas o que é uma narrativa ou uma epopeia mitológica e o que isso tem a ver com essa escolha desses arquétipos, desses 21 arquétipos que eu escolhi para a mandala astrológica da deusa? Eu vou trazer uma deusa aqui. Quando Atena, a deusa grega Atena, eu tive a feliz oportunidade de ir no templo dela na Grécia, quando ela aparece na Ilíada de Homero, ela é descrita como aquela que é a protetora, é a companheira divina dos jovens guerreiros. Ela rege a estratégia, a civilização, a justiça. Na realidade, a sua imagem, ela representa o quê? Isso é muito importante. Uma dinâmica energética feminina altamente complexa que surge no seio de populações agressivas, lembrando que ela é uma deusa pré-helênica, ambiciosas e altamente civilizadas. Então, os gregos da antiguidade, por exemplo, as modernas mulheres urbanas, trazem essa dinâmica energética. Então, nesse sentido, eu acredito que Atena, ela está viva, ela está bem viva nos dias de hoje. Enquanto deusa, ela é a encarnação do campo de energia psíquica que inspira e informa as atitudes cotidianas, o comportamento, os ideais de muitas mulheres da sociedade contemporânea, o feminino de todos nós. Então, quando a gente imagina as deusas ativamente, que é o que a mandala astrológica da deusa pode fazer, ela nos ajuda a trazer essa dinâmica, essa energia psíquica para mais perto da gente. A gente traz um contato possível de uma imagem vívida que já está lá no teu inconsciente, no inconsciente coletivo, é um arquétipo, e a gente começa a ter uma conversa com cada um desses arquétipos, e a gente dá vida para essa força, essa dinâmica psíquica dentro de nós. E como que a gente faz isso? Usando a imaginação ativa, os rituais, escutando as respostas, criando os nossos altares, os nossos ritos. Como resultado dessa personificação, dessa energia psíquica ativada, tá? A gente consegue resolver com muito mais facilidade os nossos conflitos internos. Vou dar um exemplo básico para vocês, tá? Eu agora, no final do meu ano astrológico, essa é a minha mandala,
que esteve ativa até o dia 20 de março, agora de 2021. A deusa que regeu o meu último ciclo, que é o Peixes, né, que é uma casa de água, uma casa de inconsciente, é a deusa Kali, que é uma deusa hindu, né, que fala sobre destruir aquilo que me amedronta. E qual o significado que ela teve nesse momento da minha vida? Eu estou passando um momento surreal, nós estamos vivendo um momento surreal, mas eu estou vivendo um momento específico em que eu estou tendo que tomar uma decisão de novamente abrir mão de algo para que eu possa chegar a algo. Eu vou ter que abrir mão novamente de alguma coisa. E tem aquele medo, nossa, de novo, eu acabei de fazer esse movimento todo, vou ter que fazer essa mudança de novo, caramba! E Kali, personificada, ela é aquela que vem e fala para mim assim, não tenha medo, porque o melhor ainda está por vir. É um arquétipo que fala disso, então faz muito sentido isso para mim. Então eu pego essa dinâmica psíquica e ativo essa dinâmica psíquica na minha vida. Tá? Então, no resgate do feminino, nessa ressacralização do feminino, através das deusas internas, nós podemos entender e modelar modelar é uma palavra, põe entre aspas, o seu comportamento e as suas emoções, trazendo esses comportamentos e essas emoções para a dinâmica que a gente está vivendo naquele momento. E esse padrão arquetípico, por exemplo, como eu citei o meu exemplo aqui, eu tirei Kali, né? Eu vou falar mais um pouquinho disso aqui, deixa eu ver se vai dar tempo, tá? Vai dar tempo, sim, tá? Eu falei de Kali porque é uma deusa que veio, mas a minha deusa madrinha é Oxum. Então, ela é uma guerreira que fala de amor, né? Ela é uma guerreira da tradição iorubá que fala da importância de eu sempre estar purificando os meus pensamentos, de eu sempre estar trazendo a força da guerreira com doçura, tá? Então, nesse estudo que eu venho realizando dessa mandala, que todo ano eu faço, eu atendo muita gente para fazer a mandala e fazer a interpretação e fazer a bênção da deusa madrinha. Eu percebo que cada uma dessas deusas, né, e as deusas de todas as tradições, do Oriente ao Ocidente, carregam um perfil diferente, agem e tomam decisões de maneiras diferentes. Então, dessa forma, eu penso que quando a gente trabalha com o feminino, com essas deusas, com esses mitos, e a gente usa as deusas como ponto de partida, a gente pode ajudar os seres humanos nesse processo de individuação a olhar nas possibilidades de ação frente ao mundo, tá? Ufa, deixa eu beber uma água. O que não é a mandala astrológica da deusa? Não é um instrumento de adivinhação, não é um mapa astral e nem é um mapa das deusas, tá? Tem que ficar bem claro isso. Tá? A gente vai usar, como eu falei lá à frente, né, lá atrás, né, no comecinho dessa live, depois você assiste novamente, não sei quanto tempo ela vai ficar disponível, mas a gente vai usar a astrologia, a gente vai usar os arquétipos, a gente vai usar a teoria de sincronicidade, mas não é um instrumento de adivinhação. Quando usar e quando não usar a mandala astrológica da deusa? Dentro de um círculo de mulheres. Não existe quando não usar. É muito legal você abrir uma vivência online hoje, ou se você puder fazer presencial com poucas pessoas e tomando todos os cuidados. Agora, faça online essa mandala. Então, vamos lá. Como é que funciona a mandala astrológica da deusa? Né? Quais são as dicas? Me perguntaram, mas quais são as dicas e sacadas da mandala dentro de um círculo de mulheres? Como que a gente pode usar a mandala astrológica da deusa, primeiro para uso individual, e aí, então, dentro de um círculo de mulheres? Você pode imprimir uma mandala,
que isso tem disponível, não vai ser a minha linda, essa não é a mais bonita que eu já fiz, tá? Mas que foi feita em arte terapia, tá? Você pode imprimir, criar sua mandala, desenhar sua mandala, tá? E aí você pode escolher, você pode usar um oráculo que você tem em casa, o oráculo das deusas, você pode usar o tarô junto, tá? Mas nesse caso, essa mandala aqui, a gente vai usar só as deusas. Eu escolhi, no meu caso, 21 deusas, são elas Afrodite, Ártemis, Atena, Brígida, Deméter, Eurínome, Gaia, Hera, Estia, Hécate, Ísis, Inanna, Iemanjá, Iansã, Kali, Kuan-Yin, Lakshmi, Lilith, Oxum, Perséfone, Shakti. Essas imagens não são minhas, são imagens da internet que a gente pode usar, porque não tem direitos autorais, mas se a gente for divulgar, a gente tem que dizer isso. Se você for pegar alguma imagem que não são essas, você tem que falar, porque os artistas têm direitos autorais sobre isso, principalmente se você for vender, tá? E aí você pode fazer o quê? Se você for fazer um uso individual, tá? A mandala, ela vai te apresentar, ela pode, nesse formato que eu tiro, você pode usar no ano astrológico, mas você pode usar o ano inteiro para um assunto específico. Você pode fazer uma mandala para abençoar um trabalho que você está começando, tá? Então, por exemplo, ano astrológico. Você vai abrir um ano astrológico, que a gente entrou agora dia 20. Você imprimiu, aí você vai deixar lá as deusas, você pode fazer isso com um oráculo, você pode imprimir, tá? E aí você... o que eu gosto de fazer quando eu vou fazer os atendimentos individuais, ou quando eu vou fazer num grupo, eu gosto de fazer um ritual, porque o ritual, ele fala daquele momento de conexão, de você sair desse mundo que a gente está cronológico e entrar no mundo kairos, né, o mundo atemporal. Então, eu gosto de, por exemplo, acender um incenso, montar um altar com os 4 elementos. Isso é meu, eu gosto, eu acho importante, tá? Você não precisa fazer isso. Quando eu estou preparando tudo aquilo, eu já estou conectada com essa energia, tá? E aí eu coloco uma intenção, aonde a energia flui, é onde a energia, né, a intenção está. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu domingo, eu já recortei aqui, ó, para fazer a minha nova mandala, tá? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma intenção, então eu vou evocar as direções sagradas, e vou, então, depois de ter preparado todo esse espaço, preparado os elementos, colocar uma música, fazer uma boa meditação, que é uma preparação pessoal, eu gosto de fazer um banho, tá? E aí eu vou recortar todas essas deusas aqui, ou vou escolher da internet todas essas aqui, e aí eu vou virar elas ao contrário, e aí eu vou pedir uma conexão com uma mandala que possa ser a minha guiança desse ano astrológico que iniciou agora. Eu começo tirando pela deusa do centro, e aí eu vou tirando, eu vou para... Sigo no sentido anti-horário, começando na casa de Áries, né? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo bem aqui. Eu começo em... Cadê aqui? Áries, Touro, e vou tirar, só que eu deixo elas todas de ponta cabeça, que essa aqui tá impressa, tá? Eu imprimi para deixar uma em cada lugar da minha casa. E aí eu vou tirando as deusas, tá? Você vai ter que criar uma forma de se conectar. Como que eu faço essa forma de conectar? No curso, né, no curso que eu gravei, eu criei um material riquíssimo, onde você tem a mitologia de cada uma dessas deusas, aí você tem um ritual, você tem uma evocação, você tem formas de se conectar com aquela energia psíquica. Você não precisa usar as deusas como serem algo a ser alcançado externo, mas essa energia psíquica está aqui dentro de você. Então, por exemplo, se eu tirei a Oxum como uma deusa madrinha, que ela vai estar o ano inteiro conversando com todas as outras deusas, deusa madrinha, deusas aliadas, deusas que regem os elementos. Então, por exemplo, eu tirei Oxum, né? Então, não é a minha mandala desse ano, é minha mandala do ano passado, essa aqui, tá?
Então, em 20 de março de 2020, eu tirei Oxum, e a minha primeira deusa foi Hécate. Foi quando eu mudei de casa, não sei se vocês lembram. Eu tive que tomar uma decisão, eu saí de um apartamento e vim para uma casa. Eu aluguei uma casa muito grande, eu mudei de bairro. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Então, quem que veio me ajudar a tomar essa decisão? Hécate. Sim, Hécate é uma deusa da chave, né? É a grande senhora dos portais, né? É uma deusa arquetipicamente maravilhosa. E aí, qual outra deusa que eu uso para interpretar esse meu momento aqui? Se Áries é regido pelo fogo, correto? O fogo está aqui, ó. Quem que está aqui no meu fogo? Lakshmi. Então, qual que é a interpretação que eu tenho? Poxa, se tá Lakshmi aqui, essa mudança vai ser sensacional, tá? Essa mudança vai ser maravilhosa. E aí, o que acontece? Aí, por exemplo, dia 21 de março, né? Então, cada signo rege, né, um ciclo de 29, 28, 27 dias, tá? Enfim, e aí a gente vai seguindo, tá? A gente vai seguindo a jornada, mês a mês, se conectando com a deusa madrinha, que vai estar sempre nos alimentando, nos nutrindo, nos dando uma lição. Por exemplo, se Oxum é minha deusa madrinha, o ano inteiro foi um ano de me conectar muito com o quê? O que vocês acham? Com a sensualidade, com o prazer, com o deleite, tá? O universo, me mostre algo mágico hoje, por favor, né? Então, é bem, gente, essa ferramenta eu uso desde 2003. Eu já usava ela antes, mas aí eu criei um método para usar. E esse é o método, porque isso aqui não é nada novo, tá, gente? Não é nada novo. Então, o que acontece? Esse é um instrumento que, dentro de um círculo de mulheres, o que você pode fazer? Você pode tirar de duas maneiras. As duas eu adoro. Você vai começar um trabalho com um grupo, a semana que vem. E você quer, além de falar sobre arquétipos, além de orientar as mulheres, você quer, com o grupo, ter uma guiança desse trabalho. Qual vai ser a dinâmica desse grupo que você está montando? Então, você pode tirar essa mandala para o momento da dinâmica do curso que você vai tirar. Então, você atende lá, abre no Zoom lá a tua aula, você mesma imprime a tua mandala, imprime e fala de cada uma das 21 deusas, e aí você tira essa mandala. Então, eu vou pegar uma do meu ano retrasado aqui, peraí. Tá aqui, essa é do meu ano retrasado. Aí faz de conta que eu tirei essa dinâmica para uma formação nova que eu vou fazer. Eu abri com um grupo, isso aqui já vai falar muito da dinâmica do meu grupo. A deusa madrinha desse grupo é a Ártemis, tá? Então, o que significa isso? Provavelmente, esse grupo que eu estou formando é um grupo que está buscando o encontro com a sua mulher selvagem, com o seu instinto, com a sua individualidade, tá? Por quê? Porque a Ártemis fala da individualidade, né? Do ser individual, de colocar limite. Então, olha, gente, o nosso grupo foi abençoado pela dinâmica de Ártemis, tá? O que é a dinâmica de Ártemis? O que a Ártemis tem, de repente, que a gente pode trabalhar no nosso grupo, né? Qual que é a potência? Olha só, a Ártemis, ela fala muito da nossa relação com o nosso corpo físico, assim como Afrodite e Deméter, né? Ela fala das 4 dimensões das influências humanas, né? Então, a Ártemis, ela pode trazer para a gente também uma relação com o nosso bem-estar físico, tá? E aí o grupo tirou, né? Olha, no elemento fogo, na casa de Ares, qual que vai ser a dinâmica do nosso grupo? Gaia. Então, a dinâmica do nosso grupo vem aqui trazendo uma energia de fogo, uma energia de Marte, buscando a conexão com a Terra. Então, provavelmente vai ser um grupo muito ecológico, um grupo que está preocupado com absorventes mais naturais. Tá? Isso vai, e aí o grupo
vai te ajudar a interpretar isso, né? De repente você faz um grupo de 1 ano. Você pode tirar uma deusa regente. Quando você vai fazer um trabalho para você, vou fazer o Encontro Mundial de Círculos de Mulheres, né? Eu espero fazer em breve. Seja ele online, seja ele presencial. Aí você pode, quer ver? Olha isso aqui, gente. Ó, todas as minhas mandalas de todos os anos aqui, desde que eu comecei. Essa aqui é uma mandala que eu fiz do ano de 21 de março de 2018 a 20 de março de 2019, tá? Então, ela tem vários... Eu gosto de, quando finaliza a mandala, escrever várias coisas que aconteceram, tá? Fazer uma associação de várias coisas que aconteceram no meu ano com essas mandalas. Então, assim... E eu gosto de ter várias distribuídas pela casa. Então, eu coloco no meu closet, eu coloco na minha cozinha, eu coloco na sala, no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque é um instrumento também mágico. É uma mandala. Pesquisem o que é uma mandala. Por si só, uma mandala já tem um poder. A unidade, a totalidade, o indivíduo, o cosmo, o que está dentro, o que está fora... Tá? As 4 deusas que restam, esse trabalho eu integrei, esse método eu integrei há 4 anos atrás. Como eu me formei em consteladora, o que eu fiz? As 4 deusas que estão atrás, eu coloquei... Essa aqui já está... Aqui, ó. Como pode melhorar? Eu coloquei. Aí eu escrevi aqui, como pode melhorar, eu coloquei a deusa Deméter. Bênção da casa nova. Brígida. Cura da autoestima, cura do sistema familiar, Eurínome. Beleza, Perséfone. Você pode escolher, não precisa ser aquilo que eu estou direcionando.